Se os arminianos são inimigos da fé, por que Paulo chamou os Gálatas de irmãos? Há uma excelente pergunta aqui, né? E eu fico muito feliz de receber essa pergunta. Olha só. Paulo é claro no capítulo 2 de Gálatas sobre falsos irmãos. Paulo fala nitidamente ali que há falsos irmãos na reunião dos crentes, sobre aqueles que se intrometeram para saber da nossa liberdade. É só você ler lá. Então, há falhas na sua pergunta. Realmente, os Gálatas estavam passando a outro evangelho. Realmente, os Gálatas estavam abraçando o evangelho anátema. Mas Paulo, ao crer que eles eram crentes, ao crer que é possível, preste atenção, um eleito crer numa heresia, é isso que vocês não entendem. É isso que vocês não entendem e é isso que vocês não entendem. Um eleito regenerado pode vir a crer numa heresia. Senão todas as exortações das Escrituras seriam infundadas. Sabe, se eu não posso crer numa heresia, por que a Escritura me exorta a crer no certo? Não existe isso de que você, querido, está isento de crer numa heresia. Cara, eu já ajudei vários tipos de cristãos verdadeiros que eles tinham dificuldade com a Trindade, tinham dificuldade com a inspiração da Escritura, que são todos pontos centrais. Com a encarnação do Verbo, com a virgindade de Maria. Então, assim, são pontos centrais que o eleito estava com dificuldade, mas eu os ensinei e eles pontualmente creram. Então, você tem que entender que você pode ter dificuldade com uma heresia e acabar abraçando uma heresia, mas por você ser eleito, você vai ser santificado nessa área. E foi exatamente o que aconteceu com os Gálatas, e por isso Paulo escreve a carta, porque senão Paulo não escreveria. Se não fosse possível eles voltarem à lucidez, voltarem de sua heresia, Paulo não os exortaria. E essa é a diferença. A heresia é possível na sua vida, mas há uma diferença entre heresia e herege. Mais uma vez. Há uma diferença entre heresia e um herege. Mais uma vez. Há uma diferença entre uma heresia e um herege. Um herege é uma pessoa não regenerada, obstinada, inflamada por Satanás, que ensina a heresia. E ele ensina a quem, querido? Não é aos crentes verdadeiros, para que eles se desviem, para que eles não sigam corretamente. Por exemplo, a serpente não enganou Eva com uma heresia? Ela não caiu nessa heresia? Ela não pode vir a se arrepender de novo? É só um exemplo bobo sobre isso. Entenda uma coisa, você é passível de crer numa heresia, mas é muito diferente de você ser um irregenerado que obstinadamente ensina uma heresia e que acha que realmente está ensinando a verdade. Isso é completamente... Se você ler a carta aos Gálatas, você vai ver isso. Paulo exorta os cristãos verdadeiros dizendo, olha, me maravilho que tão depressa passaste daquele que vos chamasse a graça para um outro evangelho. Ou seja, Paulo estava falando com crentes que estavam crendo em heresias, a heresia judaizante. Tinha crente cortando o prepúcio do próprio pênis por conta de heresias. Então, quando Paulo fala com esses que estavam sendo enganados, com esses que estavam crendo em heresia, Paulo trata-os como irmãos, que precisam de exortação, precisam se arrepender. Mas quando Paulo trata dos judaizantes, ou seja, daqueles que estavam ensinando essa doutrina aos verdadeiros crentes, Paulo chama eles de falsos irmãos. Essa é a diferença. O herege é tratado como falso irmão. O arminiano é quem ensina doutrinas que esvaziam o mérito de Cristo. Mas se você, porventura, vier a crer nessas coisas, você pode ser um eleito, mas você ainda precisa se arrepender. Essa é a diferença.